Sag e Canon são os dois primeiros grandes vilões de Saint Seiya, mas também são os cavaleiros com a maior história de redenção dentre os santos de Athena. Fala, cavaleiros, sejam bem-vindos ao Santuário de Athena, e hoje nós vamos conhecer a trajetória completa de Sag e Canon de uma forma um pouco mais dramática, desde quando ainda eram vilões até se tornarem os verdadeiros santos de Athena. Então, queimem seu cosmo e venham com a gente nessa jornada. Predestinado a ser o primeiro cavaleiro a chegar no santuário após a Guerra Santa anterior, há 200 anos atrás, Saga e seu irmão Canon aterrissam por meio de uma estrela cadente diretamente na Casa de Gêmeos, como bebês, sendo encontrado por Xion, o grande mestre do santuário, que lutou ao lado de Athena na Guerra Santa anterior. Seu surgimento não só marca o início de uma futura batalha que está por vir, como também do surgimento de uma estrela do infortúnio. Saga cresceu no santuário e passou por um árduo treinamento até oficialmente se tornar Cavaleiro de Ouro de Gêmeos aos 7 anos de idade. Porém, algo o afetava. Uma espécie de dupla personalidade, alterando seu coração gentil e justo para um coração maligno e sombrio. Após alguns anos, Canon, percebendo essa escuridão em seu coração, tentou criar uma conspiração dentro do santuário para matar a deusa Athena e o grande mestre, e assim assumir o controle do santuário. Mas Saga não lhe deu ouvidos, e pelos seus atos de rebeldia, o prendeu na prisão do Cabo Sunion, acreditando que assim a ameaça de seu irmão ao santuário acabaria. Mas não saiu de lá sem antes ouvir de sua boca que ele era uma farsa, e que essa escuridão era o seu verdadeiro eu e a sua prisão. Após os indícios de que o selo de Athena iria se desfazer e uma nova Guerra Santa estaria prestes a acontecer, Xion decide escolher seu sucessor, aquele que herdaria o título de Grande Mestre e que teria o dever de enfrentar as próximas ameaças que viriam, guiando o santuário como seu líder. Entre seus candidatos, apenas 2, Saga de Gêmeos e Aiorus de Sagitário. Escolhidos por sua benevolência, sabedoria, valentia e poder, a escolha de Xion foi direta. Aiorus seria seu sucessor. Como consequência de sua escolha, Saga agora já não se encontrava mais como ele mesmo. Algo mudou, o transformou. Não ter sido escolhido despertou em si a maldade adormecida, e com ela no controle de Saga, ele assassina Xion, rouba suas vestimentas e identidades para assim dar começo ao seu plano mais terrível, a dominação do mundo, que teria agora início na tentativa cruel de assassinar Athena, ainda um bebê. Porém, seu plano dá errado. Aiorus impede a tentativa de assassinato e o contra-ataca, retirando seu elmo e revelando a sua farsa, revelando a mentira que Saga queria esconder de Aiorus. Não queria que seu companheiro o visse assim. Mas agora já era tarde demais. No impulso violento, Saga o ataca e Aiorus foge, protegendo consigo a jovem Athena. E Saga proclama para o santuário a mentira que jogaria seu companheiro em desgraça. Aiorus tentou matar Athena. Ele é um traidor. Com o desenrolar dos acontecimentos de seus planos e com o desaparecimento da deusa da vitória Nike das mãos da estátua de Athena, que assumia a forma de seu báculo, Saga já previa sua futura queda. Porém, seu coração maligno continuaria seu plano para ter o mundo em suas mãos. Deixado para morrer no Cabo Sunion, Canon esteve à beira da morte inúmeras vezes, onde, sem saber, teve sua vida salva várias vezes por um cosmo calmo e sereno. Posteriormente, Canon acaba encontrando uma rachadura nas rochas. Ao ir mais fundo nessa caverna, ele se depara com um tridente com um selo de Athena. Ao tocar no selo de Athena, ele acaba sendo levado para o templo de Poseidon no fundo do mar. Lá, ele encontra uma ânfora com o mesmo selo de antes. Ao tocar na ânfora, ele liberta o imperador dos mares, Poseidon, que havia sido selado ali por Athena na última Guerra Santa. E é nesse momento que começa o ato que faria Canon futuramente ser conhecido por ser o homem que enganou um deus. Canon manipula Poseidon, fingindo ser dragão marinho, o seu mais forte general e líder do seu exército. Poseidon explica para Canon que sempre reencarna em pessoas da família Solo, e pede para que seja acordado novamente apenas quando Julian Solo, atualmente com 3 anos, completasse 16 anos de idade. E após isso, se dá início ao plano de Canon,
de dominar tanto a terra quanto o mar. Treze anos se passam e, após os rumores que uma jovem garota chamada Saori Kibo se autoproclamaria a reencarnação da deusa Atena, seus objetivos seriam finalmente desafiados. Atena e seus cavaleiros de bronze, guiados pelo espírito de Aioros e pela ajuda de 3 cavaleiros de ouro ao seu lado, correm em direção ao santuário da Grécia para trazer o seu fim. Com a conclusão da saga do santuário se dando com ceia, chegando no templo de Atena e finalmente a salvando da flecha fantasma e acertando também Saga, com a luz do escudo de Atena que purifica o mal em seu coração e finalmente nos trazendo a verdade sobre o ocorrido. A dupla personalidade de Saga se originou através de um plano de um deus que agiu nas sombras com o objetivo de desestabilizar o exército de Atena. A deusa Ker, irmã mais nova de Hipnos e Thanatos, que arquitetou esse plano quando a estrela cadente que chegou ao santuário 28 anos atrás caiu na casa de Gêmeos. Ela enviou uma estrela do infortúnio junto aos irmãos que se prendeu ao corpo de Saga, ainda bebê, vindo daí a outra personalidade maligna de Saga. Agora, livre dessa maldição e finalmente no controle do seu corpo, Saga se sente culpado pelas coisas que fez. Responsável pela morte de Aioros, Xion e por ter tentado matar Atena, ele decide ter o seu fim através de seus próprios punhos, atravessando seu peito e pedindo perdão, um perdão que ele acreditava jamais obter pelos seus atos, e que aceitaria sua morte como um pequeno preço a se pagar pelo que fez, e assim, Saga de Gêmeos morreu. Treze anos se passaram desde o dia em que o plano de Cânon se deu início. Desde então, o mesmo ficou arquitetando e manipulando os generais marinas como se tudo aquilo fosse a própria vontade de Poseidon. No momento em que Saga tira sua própria vida, Cânon, mesmo no Templo do Mar, sente uma dor no coração. E lamenta o fato de que o seu irmão não se dedicou totalmente ao mal, porém promete que não vai cometer esses mesmos erros. Logo após saber da morte do irmão, Cânon vai à superfície, ao encontro de Ker, a deusa que os amaldiçoou, e no ato de vingança por tudo que fez com ele e seu irmão, Cânon acerta o tridente de Poseidon no rosto de Ker, que fica atordoada ao ver Cânon, um humano, segurando o tridente de um deus. Cânon tenta finalizar a luta, porém Ker foge e após isso Cânon desmaia. Quando acorda, ele aparentemente não se lembra do que aconteceu e chorando para o céu, pede para que seu irmão o observe dominar o mundo. Após Julian sequestrar Atena e a invasão dos cavaleiros no templo de Poseidon, Cânon se vê frente a frente com Ikki, que no meio da batalha o acerta com seu golpe fantasma de Fênix. Ikki faz Cânon revelar toda a verdade por trás de seu plano e exige a ele que o conte sobre a forma de selar Poseidon, que a essa altura já havia despertado totalmente no corpo de Julian e acabado com os planos de Cânon. Após escutar isso, até mesmo Sorento, um dos generais de Poseidon, se coloca a favor dos cavaleiros de Atena para colocar um fim nesta guerra. E no meio de toda essa discussão, Ikki diz a Cânon que ele tem que revelar a localização da ânfora, pois ele deve isso a Atena. Cânon, sem saber do que se trata, fica se perguntando: eu devo isso a Atena? O que você quer dizer com isso? E é quando Ikki revela para Cânon que o cosmo que o salvou todas as vezes no Cabo Sunion foi Atena, mesmo quando ainda era um bebê, que esteve o protegendo, mesmo quando Cânon acreditava ser maligno. Após isso, Sorento se colocou na frente de Cânon e abriu seus olhos, contando a ele sobre o amor que sentiu vinda de Atena. Contou que mesmo que tentasse não acreditar, ele não conseguia. Afinal, se ele acreditasse naquele amor de Atena, de que valor teria aquela guerra que eles estavam travando em nome de Poseidon? Mas o amor de Atena pela terra e pelos humanos era mais forte do que tudo isso. Sorento disse a Cânon: Atena decidiu dar a vida pela terra e pelos humanos, como eu não poderia reconhecer esse amor? Sorento percebe que a terra não é totalmente corrompida, pelo menos não enquanto houver amor, e disse que se Cânon ainda assim não quiser acreditar, estava tudo bem, mas que aquela batalha já não tinha mais valor nenhum. E após isso, Sorento se retirou do campo de batalha. Pouco antes de ser selado novamente, Poseidon atira seu tridente em Atena como um último ato, porém Cânon se põe à frente de Atena e recebe o tridente em seu peito, reconhecendo Atena
e o seu amor. Pede perdão pelos seus pecados e cai em batalha, depois de tudo, dando a sua vida por Atena. Pouco tempo depois que os eventos da saga de Poseidon acontecerem, mais uma vez a deusa Quer retorna, e dessa vez com um plano que pode destruir de vez o santuário. Ela vai até a última prisão do mundo dos mortos, o Cocytus, para fazer uma proposta aos antigos cavaleiros de ouro que morreram no embate das 12 casas. Ela promete vida eterna aos cavaleiros que cumprirem a sua missão, que seria pôr um fim no santuário e trazer a cabeça de Atena. Inicialmente, Saga recusa o pedido. Porém, ao ver os outros antigos cavaleiros aceitando, ele muda de ideia e ressuscita como um espectro. Quer fala que mesmo que eles tenham sido trazidos de volta à vida pelo poder de Hades, nenhum deles era considerado confiável por ela, que colocou eles sob extrema vigilância tanto pelos outros espectros do exército de Hades, quanto pelas borboletas do mundo dos mortos, e assim sua missão começa. Abandonando o dourado de sua armadura e vestindo o espelho distorcido do que era a armadura de Gêmeos, porém sem o brilho do sol e a proteção de Atena, ele se ergue ao lado de Camus, Shura, Máscara da Morte, Afrodite e Xion, e outros cavaleiros de prata. Eles seguiram com apenas um objetivo: matar Atena. Ou será que tinha apenas um outro segredo por trás disso tudo? Juntando-se à legião dos espectros, Saga, ao lado dos outros renegados, começam a sua subida através das 12 casas. E com o relógio de fogo se acendendo, os renegados teriam apenas 12 horas de vida para completar a sua missão. Eles passaram por Ares e por Touro até chegarem na casa de Gêmeos e terem uma surpresa. Saga esperava encontrar sua antiga casa vazia, mas havia algo lá. Movido por sua antiga técnica, se encontrava sua antiga armadura de ouro, antigo símbolo de seu dever como um cavaleiro, agora se refletindo em seu olhar. Mas para sua surpresa, alguém a controlava à distância. Canon, seu irmão. Uma pequena emoção toma seu coração. Mas ele, junto de Camus e Shura, seguem em frente para a próxima casa, a Casa de Câncer, onde encontrariam o início de uma nova luta. Shaka de Virgem, que à distância começa a jogar ilusões nos renegados, tenta os parar na quarta casa. Mas Saga desfaz as suas ilusões e, da mesma forma que fez com Canon, tenta um ataque direto da Casa de Câncer até a Casa de Virgem, mas não obtém sucesso. Protegido por seu escudo, Shaka agora contra-ataca com um cosmo gigantesco que acerta em cheio a Casa de Câncer e faz o cosmo e a presença dos três desaparecer por completo. Fingindo que haviam morrido pelo golpe de Shaka, Saga, Camus e Shura se aproveitam para roubar as sapuras de 3 soldados de Hades e se disfarçar para passar pela Casa de Leão, enquanto o Cavaleiro de Ouro estava distraído, graças aos ataques de um espectro de verme. Agora de frente para a Shaka de Virgem, seus disfarces são revelados instantaneamente, após Shaka eliminar todos os soldados aos quais eles estavam misturados. E enfim a luta começa, mas sem antes questionar a intenção dos três, pois ele sentia que havia algo por trás dessa motivação que ele julgava ser falsa. Mas eles continuam com esse teatro e Shaka os guia para um campo, o Jardim das Árvores Salas Gêmeas. O combate começa e Shaka se vê pressionado pela diferença numérica, afinal, são 3 antigos cavaleiros de ouro, mas a luta segue. Com a ativação da técnica secreta de Shaka, o Tesouro do Céu, a balança do combate se inverte, e após a ativação da técnica e a extração de alguns dos 5 sentidos, Shaka diz que só existe uma opção para eles: utilizarem o golpe que Atena proibiu desde a Era Mitológica, a devastadora exclamação de Atena, que consiste em juntar o cosmo de 3 cavaleiros de ouro para simular o poder do Big Bang, a explosão que dizem ter criado o universo. E Saga aceita, jogando fora mais uma vez tudo que já lhe foi importante como um cavaleiro. Junto de Camus e Shura, eles utilizam o golpe contra Shaka, que o recebe sem se proteger. O golpe destrói o jardim e Saga e os renegados saem de lá vitoriosos. Já do lado de fora, eles encontram Mu, Aioria, Miro e os Cavaleiros de Bronze.
Mas um combate se inicia e, sem medir esforços, e com o tempo do relógio de fogo se acabando, eles decidem usar a exclamação de Athena mais uma vez. Mas para surpresa deles, Mu, Aioria e Miro decidem contra-atacar com o mesmo golpe. E assim o tremor gerado pela energia de duas exclamações se colidindo afetam todo o santuário, mas acaba sendo redirecionada aos céus com o poder dos Cavaleiros de Bronze ali presentes, que no caso do mangá, apenas o Shiryu faz esse feito. Athena, após observar a luta na sala do Grande Mestre, ordena aos seus Cavaleiros de Ouro que levem os renegados que já não tinham forças direito até o templo de Athena. Caído e já completamente sem energias, Saga se vê diante de Saori, de Athena, e ela pede a Kanon para lhe entregar uma caixa. Dentro dela, um objeto esquecido pelo tempo. Porém, foi o que marcou o início de seu fim. A adaga dourada que Saga usou para tentar matar Athena há 13 anos atrás. Erguendo esse item tão maldito, Saori vai até Saga e lhe faz um pedido. Tire a minha vida com esse punhal. Saga hesita, mas Saori segura a lâmina nas mãos de Saga e tira a própria vida. Saga retorna para onde o exército de Hades tinha se reunido. O castelo de Hades, onde Pandora, juntamente de um dos 3 juízes do inferno, Radamantes, estavam. Porém sua farsa é descoberta por Pandora, e descobre que Athena tirou a própria vida para ir pessoalmente ao reino de Hades para enfrentá-lo, graças às palavras de Shaka, que escreveu em pétalas de flor com seu sangue, antes de sua morte, uma mensagem para Athena, o Araya Chique. Com a luz do amanhecer entrando nos salões, Saga, Camus e Shura começam a morrer lentamente, porque isso significava que as 12 horas de vida entregues por Hades finalmente tinham expirado. Mas antes, os Cavaleiros de Bronze entram no salão e testemunham o fim deles, com Saga usando a última de suas forças para se erguer diante dos Cavaleiros de Bronze e lhes confiando a proteção de Athena. E com isso, mais uma vez, Saga retorna ao mundo dos mortos. A todos aqueles valentes cavaleiros que lutaram em nome da justiça, mesmo depois da morte. Após Saga desfazer a ilusão de gêmeos, vemos Kanon ferido nos aposentos do Grande Mestre. Por meio de Miro, descobrimos que Kanon tinha ido ao encontro de Athena pedindo seu perdão e o direito de lutar na Guerra Santa como Cavaleiro de Gêmeos. Porém, Miro ressalta que mesmo que Athena tenha o perdoado, não quer dizer que os Cavaleiros de Ouro o aceitariam e o manda ir embora. Porém, Kanon se nega, alegando que veio para proteger Athena. E aqui se dá início a um dos momentos mais emocionantes na saga de Hades. Miro, sem hesitar, ataca Kanon com sua agulha escarlate. Mesmo após inúmeros golpes, Kanon não revida, nem mesmo tenta fugir, enquanto Miro se questiona o porquê. Afinal, como o mesmo disse, se acabassem se enfrentando, possivelmente ele perderia para Kanon. E ali Miro percebe que Kanon está disposto a receber todas as 15 agulhas para expiar seus pecados. E Kanon, mesmo depois de receber 14 das 15 agulhas, continuou se levantando a fim de pagar pelos seus erros do passado. Estava disposto a morrer ali mesmo, quando Miro acerta a última agulha Antares. Kanon cai, mas se levanta novamente. Miro, que estava se retirando, é questionado por Kanon. Você vai sair? E deixar Athena aqui comigo? Um inimigo? E aqui descobrimos que não existe inimigo algum naquela sala. Estamos diante de Kanon, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Kanon, em lágrimas, fala com Athena que Miro utilizou das 15 agulhas como um batismo, enfim aceitando Kanon como um Cavaleiro de Ouro, e ele no fim não acertou a última agulha em Kanon, mas utilizou dela para parar a hemorragia em seu corpo. Depois de descobrir os planos dos renegados, os cavaleiros se dirigem ao inferno para ir ao encontro de Athena e pôr um fim às ambições de Hades. Kanon aqui foi o principal cavaleiro no inferno. Derrotou inúmeros espectros, inclusive Lune, um espectro de patente mais alta que estava substituindo Minos, que naquele momento era um dos 3 juízes do inferno. Kanon também auxiliou os Cavaleiros de Bronze, tendo para mim como principal momento o discurso que ele fez para Shun, incentivando-o a não hesitar em derrotar seus inimigos, já que Shun não gosta de lutar. Além disso, uma pessoa sentimental só acaba atrapalhando. Mas, Kanon! Estamos no meio de uma batalha. Não venha com aquela ladainha de que já se cansou de lutar.
O que pretende fazer hesitando em ferir um inimigo à sua frente? Se não o derrotar, muitas outras pessoas vão acabar sofrendo por causa disso. Canon! No entanto, também não posso dizer muita coisa. Afinal, eu já estive do lado do mal. Mas se for mesmo um crime ferir pessoas, mesmo que elas sejam suas inimigas, acabarei com todo o mal do mundo para depois receber a punição divina. Até lá não deixarei de lutar. Algum tempo depois, também subjugou com facilidade Radamante, que também era um dos 3 juízes do inferno. Só foi perder a luta quando os 3 juízes se reuniram para enfrentá-lo. Mas o principal ato de Canon acontece quando os Cavaleiros de Ouro vão se reunir para destruir o Muro das Lamentações. Canon mais uma vez é parado por Radamante a caminho do local. E vendo que a situação era urgente, retira sua própria armadura e devolve para o seu irmão Saga. E é aqui que é o início do fim. O fim de um cavaleiro que trilhou o caminho do mal desde sua nascença, que enganou um deus e manipulou um exército ao seu favor. Mas que no fim, mesmo recebendo o perdão de Athena, aparentemente ainda não se perdoava. Todo o sangue derramado por sua causa ainda estava em suas mãos. E como um último ato de redenção, a fim de pagar por todos os seus erros e pecados do passado, se sacrificou. Levando Radamante consigo, ele trincou as estrelas pela última vez, utilizando a explosão galáctica em si, a queima-roupa, dando sua vida desta vez, não como um Canon, que manipulou um deus e queria ver Athena morta, mas sim como Canon de Gêmeos, um cavaleiro de Athena. Ao fim da Saga do Inferno, e com a passagem dos Cavaleiros de Ouro barradas pelo grande Muro das Lamentações, que só podia ser destruído pela luz do sol, mas não havia possibilidade do sol aparecer nas profundezas do inferno de Hades. Por isso a esperança que os cavaleiros precisavam veio na hora certa. As armaduras de ouro começaram a ressoar e chamar umas às outras, e uma por uma começaram a se reunir em frente ao muro. E com elas, seus antigos donos, e mais uma vez após receber a armadura de ouro de Gêmeos de seu irmão, Saga se junta aos 11 dourados para forjar a luz do sol em meio à escuridão. 12 guerreiros de vontade inigualável juntaram seus poderes com a flecha de Aioros de Sagitário para forjar essa esperança e abrir um caminho para eles. Reunindo toda a vida e o espírito deles, eles pediram uma última vez: Athena, mostra-nos um raio de luz nesse mundo de trevas. E assim, Saga teve sua última luta, vivendo toda a sua vida entre o pecado e o perdão. Mas no fim, mostrou a nós que havia um coração de bondade e justiça, mesmo por trás dessas lágrimas de sangue. E bom, chegamos ao fim. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Isso é muito importante pra gente. A gente sempre gostou de Cavaleiros do Zodíaco. E espero que muitos vídeos venham no futuro. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar para amigos que também gostam da série. E não esqueçam: Aos jovens que aqui chegarem, confiarei Athena aos seus cuidados.